Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Unimed Campo Grande. E hoje nós vamos comentar sobre um tema extremamente importante, que é como a tecnologia pode afetar o cérebro das nossas crianças. Isso está na moda, está nas revistas, nos jornais, na internet, na televisão. Nós estamos aqui com a doutora Camila Amaral, que é pediatra, e a doutora Rebeca Gigante, que é neurologista. Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bom, Rebeca? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Tudo bom, Camila? Tudo jóia, muito obrigada pelo convite. Então, gente, crianças, todos os pais são preocupados com isso. Há uma série de informações que são veiculadas, algumas com razão, outras pouco verdadeiras. E eu queria saber de vocês fatos reais. O que está acontecendo, como é que isso está lidando atualmente. Camila, isso é muito frequente no consultório? Existem mesmo preocupações com relação às crianças e até que como a tecnologia pode interferir no crescimento e desenvolvimento? Na verdade, André, essa não é uma queixa que os pais trazem. Muitos nem têm conhecimento de que a tela pode se tornar um problema para suas crianças. Eu percebo que na prática clínica, essa foi uma questão que eu comecei a questionar dentro da minha anamnese, na prática clínica. Questionar tempo de tela, questionar como é que estava o sono, como é que estava a alimentação, em que circunstância que a criança come, se come diante da tela, se não, se assiste TV ou tem acesso à tela antes de dormir para poder checar a qualidade de sono. Então, na grande maioria dos casos, essa queixa não chega para mim. Sou eu que preciso levar essa demanda, entender a dinâmica ali daquela família. E na sua visão, quando você ativamente faz essa busca com os pais ou os responsáveis por essa criança que vai à consulta, no começo deve ser uma surpresa para eles essa pergunta, mas depois, assim, em linhas gerais, você acha que a maioria das vezes, quando você pergunta, isso está dentro da recomendação do que a sociedade de pediatria ela recomenda ou normalmente você percebe já o excesso disso? Normalmente, em excesso. Em excesso. Em excesso. Como eu disse, né? Grande maioria das famílias, dos pais, por mais que seja um assunto que está em foco, né? Ainda é um assunto que para muitos é desconhecido. Então, o que eu vejo é o excesso realmente de telas, em especial atrapalhando o sono, atrapalhando rotina de alimentação e hábito. Então, em excesso. Doutora Rebeca, eu vou perguntar para você o seguinte, já que a gente falou que há um excesso disso, por quê? Porque todo mundo acha que todo mundo usa, nós todos usamos, os adultos usam. Então a gente acha assim, qual é o que isso, como que isso interfere na formação, no desenvolvimento da criança? Inclusive eu convido os nossos ouvintes a ouvir o podcast com o Dr. Luiz Taranta, que é sobre os efeitos da visão. Ele deu um dado importantíssimo, que na Coreia do Sul, 95% das crianças são míopes por causa do uso de tela, principalmente o efeito azul e tal, o número de piscadas que a criança dá diminui muito e isso afeta a visão. Então, isso assim, a gente sabe da visão, mas como é que isso afeta o cérebro da criança? Sim, muito interessante a pergunta. Você até falou da luz azul e é uma das coisas que, mesmo na literatura que é comum, de jornal, de TV, a gente já vê muito se falar dessa luz. E que luz é essa? E por que ela é tão ruim? É que é a luz artificial no geral. Então, se a gente pensar na exposição, quando eu abro a janela de manhã em casa, isso não é uma luz maléfica. Isso é de manhã e de manhã o cérebro precisa desse liberar. O corpo como um todo precisa dessa luz para que o ciclo circadiano funcione. O que é esse ciclo, né? Ele funciona mais ou menos assim, de dia eu preciso estar desperta, então a luz ativa minha liberação hormonal para o dia, cortisol. De noite eu preciso dormir, então eu preciso da liberação da melatonina. E é a melatonina que o corpo produz, isso é assim mesmo. A gente tem melatonina endógena, que o próprio corpo produz. E essa liberação, ela é dependente do escuro. Então, quando a gente não tem esse ciclo, a gente começa a ter um monte de problemas relacionados às quebras desse ciclo, que envolve tanto obesidade, quanto insônia, quanto perda de rendimento. Aí, se for criança, é rendimento escolar e ganho, aquisição, neurodesenvolvimento, as aquisições que a gente chama na pediatria é começar a andar, começar a falar, começar a fazer as coisas da idade. E essa quebra influencia muito. E no adulto, puxando mais para essa parte, no adulto é render no trabalho, é fazer associação. A pessoa estuda e aí estuda de noite e trabalha de dia e ainda estende as coisas, chega em casa e quer assistir uma série. Então, assiste a série 1, 2, 3 episódios, aquilo tudo é luz, é estímulo. Entrar no sono depois daquele tanto de exposição fica bem difícil. Então, é mais ou menos nesse rumo, o ciclo circadiano quebrado.
Então, a primeira coisa que a gente viu, então, é o que afeta o sono. E o sono tem uma série de implicações nas outras atividades que o ser humano desenvolve. É isso que eu entendi. Camila, existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria? Porque ninguém vai chegar e proibir uma criança de 4, 5, 6, De 7 anos assistir, né? de assistir alguma coisa, de mexer no celular e tudo mais. Então, assim, qual a recomendação, primeiro, para que haja um uso, assim, consciente? Consciente. Então, assim, o que a sociedade recomenda, inclusive esse manual da Sociedade de Pediatria, ele é público, os pais têm acesso na internet, mas ele diz o seguinte: até os 2 anos de idade, 0 telas, inclusive de forma passiva, né? Uhum. Então, é difícil, né? A É. gente para pensar, já é uma recomendação, assim, Eu parece difícil de cumprir. Eu brinquei com o Luiz no podcast anterior, que assim, antigamente a gente chegava no restaurante, né? E aí tinha uns Sim. bichinhos, trazia alguma coisa pra criança brincar, sentava na cadeirinha. E hoje a criança já chega com o tablet O na seu mão, próprio tablet. ou com o celular, seu próprio tablet ou celular, abaixo dos 2 anos, para que ela fique distraída e os adultos fiquem conversando, né? E aí a gente Essa é a já tem- rotina, é só olhar ao redor. E aí a gente já tem 2 problemas, né? É a tela em si e o comer diante da tela, Uhum. que também é um grande problema na pediatria. Mas voltando à recomendação, 0 telas até os 2 anos, dos 2 aos 5, limitando-se a 1 hora por dia. Dos 6 aos 11, de 1 a 2 horas. Dos 11 aos 18, aí a gente já pega os adolescentes e pré-adolescentes, no máximo 3 horas. E aí, quando a gente fala em telas aqui, já com essas crianças um pouco maiores, inclui-se o videogame, né? Certo. E aquela recomendação de não virar uma noite jogando videogame. A gente sabe que isso é uma realidade que, além da questão do ciclo circadiano, né, que a doutora Rebeca falou, a gente tem a questão da liberação de dopamina, da sensação da recompensa. Então, são outros mecanismos cerebrais importantes envolvidos ali que a gente vê o estrago que faz no pré-adolescente. Esse apontamento da liberação da dopamina, na hora que você falou dopamina, eu pensei, não, vamos falar disso também. Sim. Essa história de dopamina, ela é a mesma coisa que faz a gente viciar em outras coisas. Então, o vício por jogos, aquele... E por séries, uma série que gruda na outra série, que gruda na outra série, de repente a gente acabou a temporada, né? Essa sensação de eu não posso terminar é uma recompensa trazida por um ciclo normal, um circuito normal no corpo. A ter a recompensa é normal, o problema é a quantidade. Então, sempre que a gente está passando do limite em horário, em não ter rotina, e falar de rotina é completamente falar da pediatria, né? O pediatra fala muito da rotina do neném, da rotina do bebê, depois da rotina da criança. E falando só desse circuito, depois eu queria falar de um paciente em si, que sim, ele se assustou muito quando eu falei de rotina, e ele era um adulto, e a rotina dele estava completamente bagunçada de sono. Existem muitos trabalhos, inclusive do Instituto de Psiquiatria Nacional, que coloca que existe em torno de 50% de pessoas que concordaram que ficam ansiosas se perdem o celular, mesmo que momentaneamente, ou se cai o WhatsApp. Ou, por exemplo, aqui na nossa sala, na nossa gravação, tá todo mundo no celular agora. E aí você se pergunta, essas pessoas continuam assim todo o tempo? A produção tá toda no celular Todo aqui, mundo doutor? no celular. E aí você pensa, até de noite isso vai. Até que horário? Até a véspera de dormir. Qual a primeira coisa que você faz quando acorda? Desliga o despertador e olha as celular. atualizações. Então, essa história de atualização e vício de tela, ela está muito associada já em várias sociedades internacionais também têm colocado que a gente está passando do limite, os adultos e as crianças. E esse passar do limite está relacionado com jogo, com série, mas às vezes mistura tudo e vai juntando com insônia. E aí a gente teve um pós-pandemia que fez muita coisa ser online. Então a gente ainda traz muito reflexo disso, de que a gente tem até às vezes alguns falha na relação social presencial. Eu não sei quem sentiu isso, mas parece que em alguns momentos a gente não tem mais uma conexão tão natural. E isso, quando a gente está falando da criança, do desenvolvimento ali daquela fala que é para começar, ou da socialização que é para começar, você começa a ver prejuízo do desenvolvimento primário, né, do início do desenvolvimento. E a gente pode pensar em doenças, mas às vezes a gente tem que pensar no ambiente também. Perfeito. Você falando disso, eu só pontuar mais uma coisa, a questão das redes sociais e dos vídeos curtos, né? Os shorts, né? Uhum. Que o YouTube tem, Sim. que o TikTok tem, que o Instagram tem.
Então, aquela necessidade de coisas curtas, porque a necessidade da recompensa, de um a mais, um a mais, um a mais. Então, os adolescentes também estão sofrendo muito com esse abuso das redes sociais, Sim. em especiais com esses vídeos curtos. E aí, o que ela estava dizendo aqui também me veio claro, essa questão da pós-pandemia, a gente vê esse atraso de fala comportamental. Porque a criança, ela aprende a falar vendo outro ser humano falando. Uhum. Legal. Vendo a expressão facial do pai e da mãe, dizendo para ela que isso aqui é uma caneca. Uhum. E não o bonequinho cantando, dançando, se remexendo. Então, inúmeros casos de atraso de fala, muitas vezes é só esse ambiente do excesso de tela. E você percebe algum atraso ou alteração também no desenvolvimento motor? Ou seja, na dificuldade da criança andar, porque não brinca, ou porque não Sim. desce para jogar bola, alguma coisa? Sim, em especial no equilíbrio, no motor fino. Então, assim, é um estrago, gente. É um estrago. E você comentou, e aí eu queria com a opinião das duas, sobre principalmente na adolescência, e a gente sabe que o córtex pré-frontal ele demora até ter uma maturidade e tudo mais. O que a gente vê hoje em dia, principalmente aí a gente já falando de telas e comportamento em rede social, queria saber a opinião de vocês sobre o aumento da chance de depressão nesses pacientes, ou de ansiedade, mas principalmente depressão, principalmente porque a gente chama daquela comparação fácil que a gente tem hoje com o ambiente alheio, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Antigamente, para a gente saber se alguém tinha ido para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar, ou viajado, ou feito uma viagem legal, a gente precisava encontrar essa pessoa, ela precisava nos contar, ela precisava contar como é que foi as coisas, e a gente não conseguia visualizar, ter uma experiência. Hoje em dia, você está dentro da sua casa, a hora que você tem um amigo lá que está não sei na onde, não sei o que, você vê o que ele está fazendo Você lá. viaja com ele, né? Então, e aí eu não sei, e tudo que é postado nem sempre é o que há de melhor ou de que se propõe ser o melhor. Se isso interfere, se isso cientificamente já é uma coisa demonstrada que pode levar a um caso de depressão ou não. Tem um outro estudo, esse também de uma sociedade de psiquiatria, e é uma revisão na UFRJ. Ela coloca que esses likes, eles estão suscitando a mesma sensação de uso de substância. Então, ver e ser curtido, ver e ser divulgado. Só que a gente vê muito que é um filtro, né? Tem muita foto que é filtro e tem muita situação que pode não ser exatamente como é. Então, a vida da postagem nem sempre é a vida real, e quando ela é, a gente realmente perde parâmetro da relação social presencial, né? Você foi mais para um lado da depressão ou da ansiedade relacionada a se comparar muito com a vida alheia, mas tem isso, mas tem muito na relação da pessoa colocar muito sua própria vida de uma forma com filtro, para que ela seja aquilo que é publicável. Então, nesse sentido, a gente vê mais a depressão voltada para a própria pessoa, no sentido de a minha vida não é publicável. Então, vou para academia, eu tenho que postar a minha academia, meus tênis novos, e o meu academia tá pago, né? Se não tá pago, às vezes pode acontecer de fazer postagens dizendo tá pago, e outras postagens, inclusive, fazendo poses que o corpo esteja de um jeito postável. Então, a gente tem inúmeras postagens que a mesma pessoa tem um corpo reprovável, porque tem alguma gordura fora do lugar, agora um corpo preparado para foto postável. Então, esse dismorfismo corporal, ele sim, e outros transtornos de imagem, esses sim, eles têm muita relação com depressão e ansiedade. Agora, imagino isso na cabeça dos adolescentes. Sim. Que estão passando daquela fase onde eles não são mais crianças, eles não têm mais corpo de criança, eles não têm mais pensamentos de criança, desejos de criança. Eles estão se tornando adultos. Então, já existe um conflito de imagem acontecendo dentro deles, um conflito hormonal acontecendo dentro deles. Então, é realmente um desafio para os pais. Inclusive, né, você comentou, então assim, essa pessoa, existe, acho que já foi chamada de síndrome do like, né, que é quando a pessoa, ela posta alguma coisa e ela espera aquela retribuição, né, como se fosse um mecanismo de recompensa, né, e aí quando não vem esse mecanismo de recompensa por algum motivo, ela acaba desenvolvendo depressão, tristeza, e já teve casos até de suicídio em relação a isso, né. Sim. Então isso é uma coisa muito importante também da gente falar, divulgar.
E assim, quais são as recomendações, Camila, que a gente tem para os pais? Você já falou do tempo, mas assim, o que eles podem fazer alternativos ao uso de tela, de ambientes de jogos eletrônicos, né? Para essas crianças, para evitar que elas tenham muito mais tempo com as telas. Começando pela gente. Uhum. Então, a gente, pai de criança pequena, precisa se desconectar um pouco. A gente precisa ter tempo de presença real com os nossos filhos. E a partir daí a gente pode propor atividades ao ar livre, a gente pode colocar jogos de tabuleiro, quebra-cabeça, brincar de massinha, enfim, se colocar a brincar com os nossos filhos. Então é um desafio imenso, porque passa por nós, e as nossas crianças estão o tempo todo nos imitando, nos observando. A gente traduz o mundo para eles. Então, começa pela gente, reduzindo o nosso tempo de celular, o nosso tempo de tela, de televisão, e essas atividades, gente. É o brincar livre, é isso que criança precisa. Então, nesse momento, a criança libera ali a sua criatividade, a criança melhora o seu motor, melhora a sua linguagem. Então, é o brincar. Sim. E para pensar, né? A gente, na nossa infância, muito provavelmente a gente não precisava dos nossos pais pararem o que estavam fazendo para brincar conosco. Só que percebam que as nossas crianças não têm com quem brincar, na Exato. grande maioria dos casos. O ambiente social se transformou, Se né? transformou. Não existe mais crianças brincando na rua, isso é exceção, né? Isso é exceção. E a violência, o trânsito, essas coisas, Exatamente. mais ou menos, fizeram com que as crianças ficassem muito presas dentro de casa, E né? o número de famílias, o número de filhos na família reduzindo. Antigamente a gente morava todo mundo meio vizinho, tinha os primos, tinha, né? Os Hoje em dia, núcleos sociais os mudaram núcleos sociais muito, mudaram, né? A gente pode ter esses dados do IBGE, muda que a quantidade de filhos dentro de cada núcleo e Exatamente. essa relação com os primos, ela quase não existe em nenhuma existe família, né? Então percebam que passa por nós pais. Correto. Doutora, a senhora queria falar sobre um paciente seu? Eu queria. Esse paciente é muito interessante porque ele vem com um distúrbio de sono de adulto, que é a apneia do sono, e uma coisa que interfere muito em obesidade, em hipertensão e também em risco de AVC. E ele veio, a gente descobriu a apneia de um jeito meio torto, não era queixa dele de sono, mas ele tinha uma queixa de rendimento cognitivo. Eu tô indo mal no trabalho, eu não me concentro, eu acho que eu tô desconcentrando na direção, ele pegava estrada para dirigir. E aí a gente foi revisando um bocado de coisas e eu vi que a rotina de sono era ruim, no sentido dele ia dormir 10h30, mas ia pegar no sono às vezes 11h30. Tinha filhos que já podiam estar dormindo no próprio quarto, essa é uma discussão antiga, que crianças deveriam dormir no próprio quarto, na própria cama, ainda mais se tem mais de uma criança, se não está com um transtorno específico do sono, sim. Se não está com um transtorno específico do sono, se não está doente, se não tem epilepsia e está descompensado, sim, a criança deveria estar no próprio quarto. Esse ambiente eram 3 crianças, 2 dormindo na mesma cama com os pais e uma no colchão no chão. E todas as crianças não queriam dormir na hora que o pai já queria, que era 10h30. E eu fui perguntando a idade das crianças, e a idade, uma de 10, uma de 7, uma de 4. Quando eu soube que a de 4 era a pior para dormir, tipo, querendo dormir depois das 11, eu perguntei que horas as crianças acordam. Depois das 9, às vezes às 10, no outro dia. Eu falei, e as tarefas da escola? Fazem à noite. Aí eu já fiquei pensando, a escola é de tarde, por que as tarefas não são de manhã? Porque a mãe dela também tem uma dinâmica de acordar à tarde, a mãe das crianças. Eu falei, então, mas a mãe tem que ter uma dinâmica mais cedo e ela puxar a dinâmica das crianças e aí a gente reorganizar essa rotina. E aí... Adoro. Aí o olho do pai cresceu desse tamanho para mim e falou bem assim, você tem filhos? Aí eu disse, não. Aí ele queria quebrar a minha estrutura de proposta, que é hábito, né? Mudar hábitos. E ele queria desmerecer toda a minha estrutura do você tem um distúrbio de sono que precisa de mudança de hábito, além do tratamento da apneia. E aí eu fiz uma proposta de ir diminuindo o horário de dormir, tanto dele quanto das crianças, de 15 em 15 minutos a cada semana, a cada 2 semanas. E essa é uma dica importante. Quando você tem um horário-alvo que você quer chegar, a cada 2 semanas você puxa 15 minutos o horário de dormir. E mantém o horário que você está acordando. Devagarzinho você vai ter sono nesse horário de deitar. Que legal, essa dica muito importante, né? Bom, nós estamos encaminhando para o final do nosso tempo, o papo tá jóia, tá ótimo. Eu queria que vocês dessem uma mensagem final.
sobre essa situação? Assim, a gente comentou sobre várias coisas, sobre os impactos que isso acabam acontecendo nos nossos filhos, nas nossas crianças, e é o futuro da nossa geração, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que melhorar isso, e como a Camila falou, a gente tem que dar o exemplo também, os adultos eles espelham, né, nas crianças, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem aos pais. Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que precisa ser feita. Então a palavra está com vocês. Eu queria que os pais que estiverem nos ouvindo aqui se lembrassem que a nossa maior missão, a nossa maior vocação, nosso maior chamado é ser pai e mãe, e a gente tem que trazer para si o árduo que traz, o que é difícil que essa missão traz. É claro que é uma frase de Santa Teresa que eu gosto muito: é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, muito vale um filho saudável, muito vale um filho que dorme bem, que come bem, que depois vai ter um cognitivo bacana, que vai se desenvolver e vai ser um cidadão de respeito, né? Que a altura na sociedade. Então, isso custa muito. Então, dá trabalho, mas vale a pena, e fica aí o convite a limitar esse tempo de tela. Legal, Camila. Eu concordo completamente com a Camila e fiquei até emocionada ouvindo a frase. Mas o que é importante, assim, eu quero só complementar com dicas práticas disso que ela falou, que é colocar perto da TV, perto da tela, perto das estruturas que vão te levar para uma tela de novo, coisas que podem substituir. Então, por exemplo, jogos lúdicos. Existem algumas lojas que se especializam nisso, existe disponibilidade na internet. Sempre se atentar para a faixa etária da criança, para ser desafiador, né? Se você tem uma criança que já está fazendo, você pode desenvolver variações do jogo cada vez mais complexas, colocar todo mundo para jogar, o pai tem que fazer parte da coisa também. E se você tem filhos de idades muito diferentes, você tem que se desdobrar. Então, para dar desafio para ambos, né? Mas ter esses recursos próximo de onde tem facilidade, igual tem as telas em cima de um lugar de destaque na casa. E para os adultos, tem algumas coisas que a gente pode fazer, que é reduzir a luz azul do celular e da TV e dos tablets, e óculos com controle de luz azul. São alguns recursos que reduzem um pouco da exposição dessa luz, que influencia na liberação da melatonina. Então, esses dois recursos tecnológicos dariam para ajudar. Mas ter horário fixo de dormir e acordar é outra coisa. Então, tentar não variar mesmo no final de semana, até uma hora e meia de intervalo frente ao horário. Então, por exemplo, eu durmo às 10, no meu final de semana eu vou dormir até 11, 11h30. Acordar mais ou menos no mesmo horário. Isso faz a gente acordar com a sensação de sono reparador, que a gente fala. E, por fim, a exposição solar, que é esse descer para a rua e ter esporte e ter, né, atividades físicas. Isso que é importante. Gente, muito obrigado. Camila, Rebeca, muitíssimo obrigado. Um abraço a todos vocês e até o próximo podcast.